no último bloco, né? Que seriam as 3 últimas noites, que é o estado sático, né? Que é esse estado de platô, né? De equilíbrio, onde a gente agita quando é necessário e a gente acalma quando é necessário. Então, a gente tem esse estado de equilíbrio, a gente sabe transitar entre esses dois, né? Então, é o estado que seria o perfeito, né? Para uma mente humana, né? Para o corpo humano, seria o mais interessante. E agora ela entrou aqui com outro. Vamos ver se o outro funciona. E então, a gente vai falar hoje, né, sobre o Ayurveda, se é nosso querido Instagram colaborar aqui e deixar nossa convidada entrar hoje. Tô falando de Sátima funcionando. Né, o Sátima que quer virar celebridade, viu? E aí eu estava terminando de explicar aqui. Então, hoje a gente entra, né, nesse terceiro, último bloco de 3 noites, né, em que corresponde, né, a essa divindade que é Lakshmi, né, que é a parte já mais da sabedoria, né, um processo mais de sabedoria, conhecimento, né, para o nosso dia a dia. Olha, Então, travou. a Evelyn, que é a convidada hoje, é uma profunda especialista, né, neste assunto, né, dos estados mentais aí dos 3 gunas, né, e dos estados corporais, né, dos 3 doshas, né, que é o Pitta, Vata, né, é o outro, Evelyn? Pitta, Tá, Vata e o Kapha. capa. Eu estava esquecendo do Kapha. Viu? Como o Kapha não tem nada de Kapha, eu nem me lembro dele, né? E Como eu aí, sou assim, toda a Evelyn capa, entende muito disso, né? Eu não tenho nada de Kapha, nem assistindo, eu estou vatíssima, esquecendo de tudo, a voada que só, estou vatíssima. Então, assim, isso que eu estou conversando aqui com a Evelyn, é uma coisa assim, já que é interessante quando a gente tem esse processo de autoconhecimento, né, que a gente entende como está esse desenvolvimento, né, do nosso dia a dia, né, da nossa atenção. Então a gente percebe como está o movimento do corpo, né, como que está o sono, como está o estado mental, né, emocional, a alimentação, né, esse silêncio, né, que a gente fica mais introspectivo. Então quando a gente observa todos esses cenários, a gente consegue compreender em que estado a gente está, né? Quando a gente tem essas oscilações, porque todos nós somos tridosha, a Eva vai explicar isso bem, né? Nós temos os 3 dosha, mas qual é o predominante? Então, o que eu acabei de falar aqui é que eu, e já sei o porquê, né? Estou no estado mais de vata, né? Que não é uma característica muito comum para mim, eu sou muito mais pita, né? Comumente eu tenho muito mais pita no meu dia a dia, mas eu estou no estado bem vata que eu tenho esquecido, estou meio avoada esses dias, né? Mas eu já sei por quê. Ontem eu estava prestando atenção nisso, eu já saquei. E é muito legal a gente saber disso, por quê? Porque a gente vai se adaptando. porque Porque, ó, muda aí você volta. estação, né? A gente viaja, muda estação, às vezes você entra numa dieta, você muda atividade física, às vezes você está no período que você não está dormindo tão bem. Então, existem várias coisas, né, que podem, que mexem, né? E a gente entende que a gente, às vezes, fazendo pequenos ajustes, a gente consegue manter esse equilíbrio. Então, a Evelyn vai explicar hoje para a gente tudo isso e mais alguma coisa. Então, Evelyn, primeiro se apresente, né? Para quem não lhe conhecer, Então, quase todo mundo já conhece, que a é, gente já fez é, algumas lives aqui, mas em todo caso se apresente, que vai ficar gravado, a gente vai pular na comunidade, né? Para todo mundo isso. saber quem você é, a cidade de onde você está falando, né? É, Se é apresente, por uma favor. pena que eu não tenha conseguido entrar pelo Evelyn, né? Porque lá eu tenho um maior público e aí a visualização seria maior, né? Mas é como tem que ser, né? Ah, mas depois Então, divulga por lá, eu compartilho junto por lá, vai dar é. certo. Então, eu sou fisioterapeuta e estou trabalhando dentro dessa linha integrativa já tem alguns anos, né? E a Ayurveda, ela é uma ciência de conhecimento, né? Ciência da vida, ciência do conhecimento, para quem busca viver bem com longevidade. Então, quem busca longevidade busca a Ayurveda. E para a gente entender tudo isso aí que você estava falando, sobre os doshas, a gente precisa entender um pouquinho da filosofia da Ayurveda. Como a alimentação,
afeta os padrões mentais. Conhecer um pouquinho da filosofia da Ayurveda, né? E é isso que a gente vai tentar colocar aqui de uma forma bem simples e didática, porque o que que acontece? Todo mundo quer saber o seu dosha. Ah, eu quero saber se eu sou vata, pitta, kapha, para tentar Vai no Google fazer o teste. faz um testezinho e aí, eu sou kapha, eu sou vata, eu sou pitta. É interessante, mas o interessante é você praticar o seu estilo de vida dentro do seu perfil fisiológico, que seria o kapha ou vata ou pitta, né? Então, para você ter esse conhecimento, você precisa entender um pouquinho de alguns conceitos, tá? E aí a gente vai Mesmo, falar um antes de eu pouquinho. entrar, deixa eu até falar um pouquinho, só trazer um ponto aqui desse que tu acabou de comentar, que eu acho interessante falar, que é uma coisa que eu sempre preciso explicar, né, para as pessoas, isso eu acho que é legal a gente deixar registrado aqui. Isso que a gente vai falar aqui, até o próprio teste do dosha, não é escrito em pedra, né? É um rótulo que vai botar na testa e acabou-se, né? Às vezes você está desequilibrado em um dosha, que é porque os elementos estão ali numa composição, né, no teu corpo, porque às vezes você acabou de se mudar, porque você tem alguma coisa aconteceu que deu essa desequilibrada, e isso você, quando vai fazer essas coisas que a Eva vai falar agora, vai fazer esses ajustes, isso vai voltar a ser equilibrado. Então, se uma vez que, eu sou isso, e aí escreveu em pedra, tipo, vai passar o resto da vida desequilibrado, não necessariamente, né? Se você adotar, né, as coisas que vai te equilibrar, né, você volta para esse centro, né, que é o que é a intenção de tudo que a Evelyn vai falar aqui, é exatamente isso. Então, não tem uma regra de que eu botou na testa e nunca mais muda, vai morrer desequilibrado. Não, não é bem assim que funciona. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Às vezes, não, mas ele disse que eu tenho tal coisa. Mas era uma condição que, às vezes, a pessoa estava lá, morava na cidade tal, o clima era tal, a rotina dela era totalmente diferente. Então, tudo isso interfere, né? Então, acho que era legal só dizer que para as pessoas prestarem atenção nas coisas que tu vai falar, por quê? Porque elas alteram, né, esse resultado final aí. Por isso que o testinho do Google não é muito confiável, né? Não é o mais adequado, né? Melhor o profissional fazer, porque aí ele vai te dar, né, todas as instruções. Né? Só para deixar isso registrado também. Durante aí essa semana, nesse processo todo do Navaratri, que você veio trabalhando, você falou muito do estado sátiva, do rajas, do tamas, né? Então, a gente, para entender o físico, a gente precisa entender que a humanidade como um todo, ela está conectada junto com a natureza. Não existem coisas separadas. Isso são bases filosóficas, mas que a gente sabe através de várias situações que vão ser relatadas aqui. Então, assim, se o universo se move, se coisas mudam, significa que nós mudamos, que a gente está sempre em constante movimento. Essa movimentação, ela faz você crescer, perder, ter momentos de padrões de estado mental, de qualidade de saúde, enfim. Só que às vezes, muitas vezes, principalmente nós ocidentais, a gente não tem essa conexão muito sutil, muito fina com o que está ao nosso redor. E aí a gente acaba não captando essas informações, não utilizando essas informações que estão ao nosso redor para nos beneficiar, né? Então, assim, os aspectos fundamentais, os primeiros aspectos fundamentais a gente precisa entender que são os padrões Sattva, o Rajas e Tamas, né? Então, Sattva é um estado de equilíbrio, né? Então, um estado de equilíbrio onde você, dentro desse estado de equilíbrio, você conseguindo manter esse estado de equilíbrio, você tem
a clareza mental, que é o que todo mundo busca, é o despertar da alma que todo mundo busca, né? Então, quando você tem esse equilíbrio, você tem essa possibilidade de despertar essa consciência. Quando você está muito rajásico ou tamásico, você acaba perdendo esse estado de equilíbrio. Óbvio que o sáttva ele se junta com rajas e se junta com tamas. E entre os três, esse equilíbrio de forças é que dá essa possibilidade de consciência. Por quê? O rajas faz movimentar e o tamas não. Então, o que acontece? O rajas, em desequilíbrio, causa ira, raiva, né? Causa insônia, fogo demais. Então, você acaba consumindo energia que você poderia estar aproveitando para funções orgânicas, por exemplo, né? E o tamas também. Então, quando você está muito tamásico, você também tem uma depressão do sistema nervoso central, a tendência a ficar mais em inércia, desanimado, prostrado, a famosa procrastinação. Então, você está em desequilíbrio também. Então, o estado sátiva tem todos essas três bases filosóficas em equilíbrio, tá? Agora, para manter esse estado de equilíbrio, é bem necessário várias atividades, executando assim, várias atividades durante a vida, né? Então, assim, quando a gente diz que a essência da vida é o homem junto com o universo, a gente já está dizendo aí que a gente precisa ter uma base, uma alimentação, não só física, mas espiritual e mental. Quando você tem esse tripé estruturado, trabalhado, fortalecido, você tem um equilíbrio, você tem um estado de sáttva, um estado sáttva, que é inclusive o nome do meu espaço aqui, um espaço sáttva. Né? Sim, sim. Tá vendo porque o outro perfil não funcionou? Pois é. Exatamente. Então, é o que a gente busca, certo? Isso aí você trabalhou a semana toda, né? Que eu vi. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Tá me ouvindo? Tá meio travando, mas tá dando para ouvir, sim. Então, o homem e a natureza, ele tem a mesma essência. Tendo a mesma essência, você tem saúde, você tem equilíbrio. E essa junção entre o homem e a natureza nos formam 5 elementos importantes, que são espaço, ar, água, terra e faltou um. Fogo. O meu. Fogo. Tá vendo? O que eu me esqueço é o que eu sou. E fogo, exatamente. Então, assim, todos esses elementos estão inseridos na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas funções orgânicas de um modo geral. Um exemplo, espaço, que é a caixa, né? É representado através do orifício da boca, do nariz, do sistema gastrointestinal, né? Então, todos esses elementos estão em nós. E esses elementos fazem parte da natureza. Então, isso representa o quê? Que nós e a natureza somos um só. E a gente só consegue saúde, a gente só consegue o trabalho de uma consciência superior, a parte espiritual, tudo a gente só consegue quando a gente está em equilíbrio. Tá? Se vocês tiverem pergunta, pode colocar aí, que vai ser legal. Né? A gente ficar debatendo aí. Né? Então,
Baseado nessa filosofia do estado Sattva, Rajas e Tamas, baseado nos 5 elementos que fazem a composição entre o ser humano, a humanidade e a natureza, nós temos também os gunas, que você falou ainda há pouco, né? Os gunas são 10 pares, 20 gunas no total, né? Então, eles estão presentes em tudo que você puder imaginar. Na natureza, em você, ao seu redor. São esses elementos. Eu vou ler alguns aqui. Tudo que há no cosmos, né? Tudo que há no cosmos, exatamente. Então, pesado, leve, lento, rápido, frio, quente, oleoso, seco, macio, áspero, sólido, líquido, mole, puro, estático, não estável, sutil, não sutil, viscoso, não viscoso. Esses são os 10 pares, ou seja, os 20 gunas. Então, se você observar no que você come, você tem esse padrão de elemento. Você sai da sua casa, você está em contato com algum guna. Você, enfim, todo e qualquer momento da sua vida, você está em contato Deita com na esse... cama, né? É uma coisa. Entra no carro é outra, né? Até o tipo de alimento, né? Se você come, por exemplo, uma sopinha, um caldinho, toma um chá, é uma coisa. Se você come uma picanha, você tem que mastigar uma coisa, um alimento, umas creque-creque, né? Então, tudo isso aí está determinando esses pares aí que tu falou. Então, ou seja, consequentemente, eles mexem, né? Nesses elementos, né, que compõem, então a gente vai mudar essa composição conforme o que a gente ingere, o que a gente toca, o que a gente sente, o que a gente usa, né? Exatamente isso. A gente precisa entender que quais são as forças que vão mexer com você. São os elementos da natureza, porque você e a natureza é um só, né? São os gunas, que são essas referências que foram faladas, ou seja, por exemplo, eu morei 20 anos em Manaus, vivi um clima totalmente diferente do que eu vivo hoje. Como dizer que essa mudança de clima não afetou o meu corpo, né? Então, muito... Eu sou um exemplo disso, né? Então, assim, fiquei mais lenta, mais comilona, mais preguiçosa, sabe? Uma inércia, uma coisa para me desenvolver, porque eu estava acostumada com a energia do calor, daquela coisa do dia, da luz, do claro, né? Então, até o corpo se adaptar, existe um processo, né? E aí, a gente, quando capta, quando entende isso, já fala assim, gente, eu estou muito lenta. O que eu preciso fazer para me trazer de volta para o estado sáttva, né? O que eu preciso fazer para equilibrar meu dosha, que meu dosha está meio perdido nesse processo aí, né? Então, isso é um conhecimento que, se você tem esse conhecimento já trazido lá pela palavrinha Ayurveda, você tem esse conhecimento, você consegue parar de trazer danos para o seu corpo e para a sua vida. E aí você tem uma qualidade infinitamente melhor para tudo que você faz. Você trabalha melhor, você dorme melhor, você tem melhor estado de saúde, e isso, no final das contas, tem o quê? Longevidade, certo? O melhor desempenho em tudo, inclusive na vida, né? Exatamente, melhor desempenho em todas as coisas, né? Então, assim, mas dos padrões mentais, além dos gunas, além dos elementos, a gente tem os doshas. Então, os doshas, o que são doshas? Dosha é um perfil biológico. A gente pode dizer até que é um perfil biológico e energético, porque também a gente tem os doshas mentais que foram falados lá anteriormente, né? Então, a gente diz que ele é o seu perfil, o seu estado corporal. Então, nós temos Kapha, Vata, Pitta e Tridosha.
né? Mas para Uhum. entender isso, a gente precisa dizer que quem é tridosha? Todo mundo. Todo mundo tem 3 doshas, tá? Sendo que você predominantemente pode ter um ou mais de um dosha predominante, né? E significa que você pode desequilibrar nessa dança dos 3, você pode desequilibrar nos 3, né? Mas é mais provável que você desequilibre naquele que você tem mais fragilidade, certo? Então, por exemplo, você falou, eu estou muito vata. Por exemplo, vata é um dos doshas, na verdade, os 3 são importantes, mas o vata, ele é um dosha que nos dá movimentação, nos traz harmonia. É um dosha que, quando a gente desequilibra, a gente tem propensão a trazer sintomas e doenças, quadros de alergia e um monte de outros sintomas, insônia, ansiedade, então, taquicardia. Vata é um dosha que ele está em ação, em movimento. Então, ele é mais frágil de desequilibrar, porque ele é um dosha de movimento. Kapha é um dosha que traz para Sim. gente. E, não, e é tanto que, como é que eu comecei a observar? Eu comecei a ter, sabe aquele incômodo nas articulações, que é coisa que eu nunca tive. Aí eu tive Aham, alergia, uma vez, 2 vezes, eu falei, ih. é, Mas aí, enfim, mas assim, como eu tô num lugar novo, né, assim, é clima diferente, né, muito, muito seco, é bem o que tu falou aí, quando tu mudou também, né? Então, assim, então, eu estou em processo de adaptação, então eu estou prestando atenção. Então, assim, eu mudei o tipo de atividade física, eu mudei minha rotina de sono, eu mudei minha alimentação, exatamente para não deixar isso, né, desequilibrar demais. Então, tá bem, né, ajustadinho, assim. Mas eu senti é, alguns sintomas que não é uma coisa comum do meu perfil, né? Porque eu tenho muita predominância de pita, tu sabe, né? Então, assim, se eu piscar o olho, é em pita que eu desequilibro. Em vata, eu acho que é a segunda vez que eu percebo. É uma coisa bem rara, assim. E olha que faz muito tempo que eu vigio, então vigiar e orar nessas coisas, né? Assim, décadas. Então, assim, vata é a segunda vez que eu percebo. Mas é sutil, né? O vata é uma coisinha sutil. Só que o vata é isso, né? O que traz dores, é o que traz doença, é o que traz é, desconforto, né? traz. Então, assim, é fácil de perceber se você sabe, né? É, No meu caso, por exatamente. exemplo, como É, eu entendo, eu percebi na primeira micro, né? Sintoma, eu já percebi, e você já faz o quê? Começa a reverter isso, né? Para não deixar exatamente. isso agravar. Esse é o ponto alto. Você precisa conhecer para você poder trazer isso de volta, né? O kapha, como eu estava falando, ele é um dosha que traz para gente força, ele traz para gente coesão, ele é aquele que é denso, ele junta tudo. Então, dentro do nosso corpo, ele é responsável pela densidade óssea, ele é responsável pela lubrificação das articulações. Então, ele também é responsável pelo plasma, produção de plasma, muco num contexto geral, né? E o seu desequilíbrio causa o quê? Retenção de líquido, ama. Então, se você desequilibrar em cafa, você vai ficar inchada, vai ficar com metabolismo lento, tendência de aparecer varizes, dor de cabeça. Acontece. Mas Evelyn, você falou que dores é vata. Não existe 100% padrão cafa, vata ou pita. Você é um pouco de tudo. Então, é óbvio que o meu desequilíbrio, mesmo eu sendo vata e uma outra pessoa sendo vata, é sempre diferente. Por isso que é importante a gente ter um autoconhecimento, conhecer um pouquinho sobre como funciona esse sistema da Ayurveda nas nossas vidas, porque aí você, com certeza, você consegue trazer de volta. O que é pita?
Uhum. Pita é fogo, né? É, vata, pita é fogo. E aí, o que que acontece? Pita, ele traz pra gente energia, como o nome fala, né? Ele é alegre, é feliz, é ativo. é- então, ele é um estado de euforia, digamos assim, né? Num contexto Uhum. geral. E o seu desequilíbrio, ele consome, né? Nesse desequilíbrio, ele já consome todas essas qualidades. E aí você pode acabar em irritabilidade, em insônia, né? Ansiedade também, no seu desequilíbrio, tá? Fica meio Então, explosivo, né? Meio briguento, meio raivoso, né? exato, impaciente, né? Não tem paciência para Impaciência, esperar, né? Tipo assim, ah, eu não intolerância, consegui né? isso, meu voo atrasou, eu quebrei o barraco logo É, lá com a aeromoça no aeroporto, é. acabei, não tem paciência nenhuma, né? Não, e Enquanto vá, aí o cara briga com Deus e o mundo lá e ele faz o quê? Aí ele, não, então vou ali comer. Aí taca ali pimenta ainda na comida dele, né? Para agravar um pouquinho enquanto mais. Aí ele come é, uma coisa quente, taca ali a pimenta, ou seja, é, tudo coisa que que agrava o fogo, né? agrava, Então imagina. e aí o Bota mais vata, querosene, né? Bota mais, joga combustível nesse fogo, né? O bicho é, crescer bem, né? o Vata é aquele assim, ih, nem tinha percebido que meu voo atrasou. Nossa, Vata, né? E o, e o Kapha é aquele, não tem problema não, vou sentar aqui, seja o que Deus Ah, quiser. Tem que espero, o ser tempo que assim. É, precisar, não esquenta não, tá tranquilo, né? exatamente. Né? Né? Então é assim, o desequilíbrio dos doshas é uma Uhum. brincadeira, né? Mas é o desequilíbrio dos doshas. Então, a gente sabendo, olha só, a gente tendo os elementos da natureza, a gente tendo os gunas e a gente sabendo o dosha, a gente consegue entender e organizar esses padrões físicos, mentais e espirituais para você alcançar esse nível de consciência que é importante, né? Então, por exemplo, agora a gente entrou na primavera, né? Então, Sim. a gente saiu de um clima, de uma estação, né, um pouco mais fria, um pouco mais é, que causa o quê? Inércia, né? Isso dentro, a gente sabe que no Brasil a gente tem é imenso, né? Nem todo o Brasil tem todas essas mudanças. Mas, por exemplo, aqui onde eu tô, eu tenho exatamente as estações. Então, é bem possível você entender as mudanças climáticas sobre o seu corpo. Então, por exemplo, a Uhum. gente sai de um clima frio e entrou na primavera. Então, assim, naturalmente, o seu corpo sai desse estado de inércia, de lentidão, de querer ficar mais quietinho, mais comilão, retendo mais energia, né? Uhum. Para um Uhum. estado em que você agora quer comer coisas leves, beber coisas mais refrescantes, mais geladas, Uhum. né? Aproveitar o dia, um dia de Uhum. sol, um dia de Uhum. vento, né? Uhum. Então você começa a perceber no seu corpo, na sua pele, na sua alimentação, no seu cabelo, no seu sono, todas Muda essas tudo, né? interferências. Muda tudo. Muda tudo. Mas E é aí, engraçado o corpo se ajustando, né, Evelyn? Geralmente isso, nessas mudanças, assim, eu observo, por exemplo, às vezes dá uma leve corizazinha, uma arranhada na garganta, mas você não chega a gripar. Se é, você está ali observando e vai fazendo essas adaptações, você vê que o seu corpo passa, dá uma chacoalhadinha ali, meio que para se encaixar no novo momento, e é engraçado isso mesmo, porque por isso que eu digo é muito de rotina, assim, a gente tem que conhecer, né? Porque, por exemplo, às vezes você está acostumado, eu só como fruta no meu café da manhã. Por exemplo, mas quando chega no inverno, tu não quer comer fruta. não. No inverno, Só se for tu quer cozido. uma coisa quentinha, né? Então, assim, a gente conhecer, saber que não dá para fazer uma coisa assim, ó, linear o ano inteiro.
né? A Não gente dá. precisa fazer esses ajustes de acordo com. Aí a pessoa viaja, vai para um país que é um clima totalmente diferente, chega lá, ela quer ter a mesma rotina que ela tem no calor de 40 graus, ela está no negócio de menos sei lá quanto. Então, assim, é muito diferente, né? O corpo precisa, ele precisa do combustível para funcionar naquele lugar que ele está, né? E isso, assim, é Exatamente. uma coisa, por isso que eu acho que o Ayurveda é tão, tão, tão importante, assim, da gente ter o mínimo dessa noção, que não é uma coisa tão complexa, né? Claro, você estudar, que nem a Evelyn estudou, né? Que eu não estudei nenhum texto do que ela estudou, é muito, muito conteúdo, né? Nosso Charak Samhita, sei lá quantos mil volumes, né? Então, assim, é muita coisa, gente, é um conhecimento aí milenar, né? A base de toda a medicina, imagina, é muita coisa. Mas, assim, a gente ter o mínimo de informação, né? Eu acho muito vital, porque isso, cara, faz com que você fique ali, ó, num platôzinho de não adoecer, né? A gente vê que as pessoas têm muitas essas oscilações, está doente, né? E geralmente é nesses períodos de transição. É, Vê quando começa. Ah, é a época da virose. Todo mundo está de virose. Por é. que todo mundo está E, de virose? Porque a pessoa está arrastando a coisa lá de um para o outro, para dentro do outro, que não cabe mais. Aí o corpo não reage, não responde, né? Isso eu e acho uma coisa assim, muito interessante do Ayurveda, como ele é uma medicina natural, né? Só o então, e assim, conhecimento te mantém saudável. nessas entrefases das estações, a Ayurveda recomenda que a gente faça um detox, né? Justamente para receber a nova estação no nosso corpo e evitar doenças, evitar sintomas, né? Mas assim, dificilmente aqui no Ocidente a gente vai fazer isso, né? Então, o que é fazer o detox? O detox não é só da alimentação, é o detox mental, né? É trabalhar a questão espiritual. É como É se ir para fosse um o navaratri, retiro. digamos assim. O Exatamente, Lavarata é ir para o retiro, gente. Vamos para o retiro. exatamente, Eu já falei que exatamente. retiro é a solução para tudo. É igual assim, yoga, né? Não importa a pergunta, yoga é a resposta. Eu falo, não importa a pergunta, retiro é a resposta. Só ir para o retiro, Então, tem que fazer um alimentação retiro balanceada, né? a Esse tempo de cada estação qualidade. do ano. A cada É, estação faz um eu vou retiro. fazer isso, eu vou fazer retiro em todas as mudanças Exatamente. para dar Aí, essa ó, oportunidade, né? eu apoio. E assim, Muito aí legal. a Ayurveda, ele pode ser trabalhado no seu dia a dia de várias formas. Por exemplo, um pita, né? Se você é muito ligado na tomada, se você é fogo, você come alho, come muita cebola, né? Você come alho à noite, come muita cebola à noite, vai ser difícil de dormir, né? Vai É. ser difícil, porque Cogumelo. aumenta o Cogumelo é uma cogumelo. coisa que eu praticamente não como. Ele altera demais meu sistema. É engraçado, né? Assim, eu É, sinto imediatamente. Eu comer o cogumelo, eu percebo um monte de coisa estranha. então, esses ajustes você começa a entender. Aí, por exemplo, o pita vai e toma um shot matinal com gengibre, cúrcuma, Ave Maria, própolis. é um Quer dizer, veneno. aquilo é uma bomba relógio para ele, né? O pessoal fala muito, nossa, tu toma um shot, eu falo, só se eu quiser me matar, cara. Deus me livre, se eu boto ali, aquela pouco faz, né? Bota, como é aquele vermelhinho lá, que o pessoal faz o milk, o golden milk? O cúrcuma. Ah, Nossa, mãe. É cúrcuma, gengibre, cúrcuma, tem gente que bota é, pimenta preta. é Eu falei, gente do céu, isso é um canela, veneno. pimenta E aí eu acho preta. engraçado que vai as blogueiras de fachada, né, vão lá fazer, ensina. Você tem que tomar toda manhã, taca ali não sei o quê. Eu falei, mano, Não, não ensine um negócio desse, porque isso não é uma coisa para todo mundo. E Isso pode ser isso, um assim, veneno, para uma maioria pode ser um veneno. você falou uma coisa que eu sempre falo aqui. Não é para todo mundo. Nada, sabe? Todas as coisas que você vê por aí não é para todo mundo. Então, Sim. quando a gente entende que não é para você, que aquilo ali não cabe dentro do teu perfil bioenergético, você respeita isso, você começa a entender que você está você está adquirindo saúde, você para de ter determinados sintomas, por exemplo, quadro de alergia. Ah, mas
Cúrcuma não é anti-inflamatório? É anti-inflamatório, sim. É um remédio potente, mas não para você nesse momento. Nesse momento, não é para você nesse momento. Você está em desequilíbrio pita. Se você está em desequilíbrio pita, você não pode consumir cúrcuma, você não pode consumir gengibre, você não deve consumir alho, não deve consumir cebola. Então, é isso que o Ayurveda vem trazer para a nossa vida, né? Junto com a Uhum. alimentação, gente, a gente também, a Ayurveda trabalha com as ervas, né? Então, a gente utiliza muita erva, não só para via oral, mas a gente usa em forma de emplasto, a gente usa é, em banhos também, a gente utiliza óleos, unções. Então, o tratamento é um tratamento que pode ser considerado preventivo e curativo, né? Aí vai Uhum. depender do nível de problema, da gravidade que se encontra Uhum. cada situação. É por Uhum. aí, né? Uhum. Sim, sim. E isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente começa a ver. Essa questão das diquinhas é uma coisa que eu já acho um perigo, porque tipo, é mesmo que tu lhe dá uma dica, olha, toma esse antibiótico aqui para isso, para aquilo outro. Porque assim, essas ervas, né, ou esses temperos, eles são todos remédios, né? Eles são remédios, né? Então, precisa saber como é que usa. Então eu vejo muitas pessoas falar, me disseram que não sei o que é bom. E aí eu lembro do meu professor de Ayurveda, né? Porque o pessoal sempre chegava assim, né? Tal coisa faz mal. Por exemplo, café faz mal. Aí a resposta padrão dele, depende, quem vai tomar o café, É, isso aí. né? Porque café faz mal, depende de quem vai tomar. É, Se for uma pessoa que é ansiosa, que tem isso, faz. É uma pessoa grávida que não sei o que, não sei o que, pode ser que faz. É uma pessoa normal, saúde, banana, não. Então, assim, quem vai tomar o café, né? Então, como é gengibre faz mal? Depende. Quem vai comer o gengibre? Como é que você vai usar esse gengibre? Você vai usar ele puro, ralado, em pó, vai usar como tempero, você vai fazer chá, você vai ingerir dali no shot, como é que você vai usar? Então, depende, né? É é. tudo muito depende. Por quê? Porque, gente, não é uma coisa que, vou fazer chá disso que me disseram que é bom. Não é bem assim. Isso tudo são remédios, né? E são bases, né, da maioria da medicação que existe por aí. A Ayurveda, ela usa essa essência mesmo natural, né? Ela vai na erva mesmo, né? Ela vai direto na fonte. Mas se você pegar a composição da maioria dos remédios que existe, só que já está de forma sintética, mas vem da maioria dessas coisas que a gente usa dentro do Ayurveda. Ou seja, a gente está falando de você, ao invés de comprar o remédio sintético na drogaria, de você aprender. A Evelyn, por exemplo, faz um temperinho maravilhoso. Todo dia você pega uma porçãozinha lá e bota na sua comida. Você não precisa tomar o remedinho da farmácia, né? Aquele que já é sintético, né? Então, assim, tem o É. temperinho próprio, né, para a sua coisa. Tem o escaldapé, tem o olhinho que você faz aquela oleação, né? E aí tem também a maneira de usar. Porque se você tem um dosha X, você não deveria usar um certo tipo de óleo, porque aquele tipo de óleo não tem uma resposta boa. Então, assim, são detalhes que só um profissional pode dizer. É a mesma coisa É, de como é que vai saber a dosagem da medicação. Porque, além de ter lá na bula, o médico vai dizer, olha, você tem que tomar assim, assim, assado. Então, quando a gente fala de Ayurveda, a gente não está falando de uma coisa de comadre, né? Que a vovó disse não, para não sei o que, ou a comadre disse. Não é, e a gente está falando da base de uma medicina. Então, é um uma medicina, profissional é, é, que precisa orientar, né? Precisa realmente fazer uma análise e orientar. Então, aqui eu tenho feito trabalho dessa forma, né? Então, a gente faz avaliação, faz o diagnóstico biológico, energético da pessoa, e aí desenvolve o ajuste alimentar, primeiro detox, o ajuste alimentar, e aí a gente faz as oleações de acordo com a necessidade de cada um, né? E a técnica também empregada de acordo com cada um. E aí faz o day use, então eu faço todo o dia,
né, de atendimento, preparo comida, entrego as massalas, né, todos os temperos, onde ela vai fazer o tratamento por 3 meses, que é a estação, né? Então, ela vai fazer esse tratamento. No final desses 3 meses, o equilíbrio do dosha. E aí é só manutenção, né? Sim, Então, é sim, bem legal. É bem legal. sim. É um resultado bem, bem, assim, bem visível, né? Eu não É, acho nem que é é sutil, eu porque acho que é uma coisa muito perceptível, né? Uma coisa você simples e que traz um resultado muito, muito grandioso. você tem que. Ayurveda, como eu falo, eu sempre falo isso aqui. Ayurveda não é uma modinha, nunca foi. Ayurveda, ela Nunca- não é uma coisa. É, não Tem é, 10.000 anos sendo uma modinha, né? nunca foi, entendeu? Porque um estilo de vida mesmo, onde você muda hábito. Então, eu não faço Ayurveda, eu não pratico Ayurveda, como eu vejo isso na internet, vendas, né? Faça comigo Uhum. detox de 7 dias e você vai perder 5, 10 quilos e tal para esse objetivo, né? Isso não é Ayurveda, né? Isso Não é? não é Ayurveda. Então, Ayurveda é um conhecimento, sobre você mesma e sobre você com aquilo tudo que está ao seu redor. Quando você tem esse conhecimento, você entende, aí sim você identifica o que é ruim, o que vai te desequilibrar. É óbvio que você não vai viver engessada, né? Então, você sai, perde o equilíbrio, mas como você mesmo falou, você identificou, então você já evita coisas que vão te tirar, te Uhum. levar mais profundamente para o desequilíbrio, né? Então, por exemplo, ficar mais quietinha. Por exemplo, você está em desequilíbrio em vata, então faz o contrário, vou ficar mais quietinha, vou Sim. meditar, vou É. trazer a minha mente Não, para aí o eu já foco. coloquei, assim, por exemplo, eu sempre tenho meu momento ali, né, de introspecção pela manhã. Daí eu coloquei de manhã e de tarde. Então, E é aí fiquei isso. uma semana assim, não vi muita melhora, coloquei 3 vezes no dia. Aí eu já percebi. Aí eu já Então, percebi bem quando você uma mudança, é, assim. quando você consegue identificar e você reverte a situação e aí você. Mas para isso você precisa estar realmente desintoxicada, você precisa estar desinflamada, você precisa ter um olhar um pouco mais sutil para aquilo que você está querendo para a sua vida, né? Tem que voltar esse olhar aí para dentro, de repente fazer um retiro, né? Onde você vai ter toda essa movimentação, e aí sim você começa a entender a proposta Sim, de uma sim. alimentação mais E Evelyn, eu afetiva, acho né? engraçado, eu estava falando, eu não sei se eu falei na live de hoje, mas enfim, eu sempre comento, né? Eu acho que eu falei até num dos áudios lá, né? Que a Ayurveda, essa modinha aí de 10.000 anos, né? Uhum. Essa modinha que tá 10.000 anos na modinha. E é engraçado, né? Porque muita gente fica falando assim dessa. Até porque realmente tem profissionais que, como em toda área, né? Nem todo profissional é gabaritado o suficiente, né? Para falar em nome da técnica. Mas é muito doido como assim, muita gente fica, pseudociência, isso não sei o quê, né? Fala um monte de coisa. E aí, daqui a pouco a ciência vem e prova uma coisa que o Ayurveda vem falando há 10.000 anos, como, por exemplo, o jejum intermitente, né? O jejum intermitente, eu dou muita Ai, risada a cada nova evidência científica que sai, né? Porque primeiro a jejum era ruim, depois o jejum intermitente era bom, né? Era ruim, ficava igual ovo, né? Toda hora era uma história diferente. Até que começaram a dizer, não, não é que ele é ruim, é porque depende da idade. De tanta tanto, tem que ser não sei o quê. Tanto, tanto. Aí eu falei, olha, repetindo aí uma coisa que o Ayurveda fala toda a vida, né, cara? Anoiteceu, não se come mais, meu filho, só come durante a luz do dia. Ou seja, se você contar certinho os horários, né, de jejum, tudo certinho. Então, assim, não tem nada de novo. é. Não estão Existe reinventando a uma. roda. A maioria Existe, dessas evidências, a é, Ayurveda já fala, é. né?
existe uma prática dentro da Ayurveda que se chama Dinacharya. E essa prática, ela nos traz isso, né? Você respeitar o corpo para ele comer, o corpo tem fome, quando você comer quando o corpo tem fome, né? Quando você sente realmente fome. Identificar também o que é fome real e o que é ansiedade, né? Então, você amanhece, então a primeira conduta é raspar a língua. A língua, dentro da Ayurveda e da acupuntura também, porque eu trabalho com acupuntura também e eu uso, o meu diagnóstico principal é em cima da língua, porque a gente, A língua de ler, né? através da língua, a gente consegue identificar diagnósticos, consegue sintomas, ir em sintomas que não foi nem relatado pelo cliente. Então, às vezes ele tem uma gordura no fígado, tem uma situação energética ali no fígado que ele mesmo não falou, entendeu? Mas está descrito ali, né? Exatamente. Então, a gente tem toda uma conduta, né, que a gente utiliza esse termo, que é o Dinacharya. Então, você amanhece, raspa a língua, faz as suas necessidades. Depois disso aí, você vai fazer a sua meditação, faz a oleação, né? Existe uma oleação específica, com um óleo específico, com uma movimentação específica para cada dosha. Então, você vai aprende isso, você vai praticar, aplicar, fazer a auto-abhyanga, que a gente fala, né? Com esse óleo e nos determinados pontos. Depois disso aí, se você tiver fome, é que você vai comer, né? Então, pratica uma E isso é uma coisa prática também que eu acho legal de comentar, Evelyn, porque a maioria das pessoas fala, comer quando tem fome. E as pessoas nem sequer observam isso, né? Porque tem muita gente que está dentro do conceito de acordou, tem que tomar café. Deu meio-dia, tem que almoçar. Né? 3 horas da tarde tem que lanchar. Ou 7, 8 horas da noite tem que comer. Tem que. Né? A pessoa não sabe, ou seja, ela não tem essa percepção do que o corpo dela precisa. Porque o corpo não precisa de comida, ele precisa de nutrientes. Então, que nutrientes o corpo está precisando, né? E aí, essa questão de ter ou não ter fome é até por isso, assim, uma coisa puxa a outra, né? Porque se a pessoa não tem esse momento de introspecção, se ela não tem esse autocontrole, autodomínio, autoconhecimento, ela nem sabe o que é fome. Não sabe. Né? Ela nem sabe quando ela está com fome. Às vezes é emocional, às vezes, na verdade, ela queria fazer outra coisa. Não tem, ela vai compensar um neurotransmissor com doce, com uma comida por ali. Então, isso é uma coisa que... Por isso que não tem como, né, a gente ter autoconhecimento, e é uma ilusão. A pessoa, não, já trabalha no autoconhecimento há 50 anos. Aí medita quanto tempo? Não consigo meditar. Não consigo ficar 2 minutos parado. Que autoconhecimento é esse? Me diz. Como é que tu sabe que as coisas estão funcionando se tu não observa? Então, exatamente. Assim, um dos pilares, né? Um dos pilares da Ayurveda é o silêncio e a autoobservação. Se você não observar, você não sabe se a alimentação sua está boa ou ruim, você não sabe se o seu corpo está saudável ou não, se o movimento, o exercício físico, porque tu vai para academia, tem que fazer, não sei quantos agachamentos, não sei o quê, tu não tem que fazer nada. O que o teu corpo está precisando? Na verdade, a gente deveria saber que movimento... Tem dia que o teu corpo só quer alongamento, tem dia que ele precisa de um cardio, ele quer, né, mais força ali, ele quer suar. Então, cada dia é uma coisa. E se a gente não para e não observa, não tem como. E aí, outra coisa é isso, a gente vai... Não, eu vou correr hoje, né? Porque hoje é o dia de correr, não é que o meu corpo queira ou não queira, é meu dia de correr. Aí eu taco-lhe aqui o quê? O fone de ouvido, já fico prestando atenção no podcast da professora Lucilena Galvão. E vou correr. Corpo que se dane, que eu não presto nem atenção no corpo, eu não sei meu cardiovascular, eu tenho que ficar olhando o relógio. O relógio tem que me dizer se meu coração está muito acelerado ou pouco, porque eu não sinto. Então, olha que loucura que a gente entrou, né? De que tem que, e é um monte de conceito que vem de fora, e de dentro, nada. A gente está só seguindo um flow aqui que às vezes fica até pior, né? Às vezes adoece mais rápido ainda, né? Você está desgastando o corpo. Isso é muito louco, assim. O Ayurveda, uma das bases dele é o silêncio e a observação.
Porque E é aí você você falou, que tem que sentir. você acabou de falar, exatamente. Olha, tem dias que você quer água, porque realmente existe isso. Pessoas que comem determinado tipo de comida em um dia da semana, só viaja em um determinado dia da semana, faz as coisas separadinho assim por dia, né? E quando você faz isso, você não observa o que o seu corpo quer, você não leva em consideração os gunas que estão ao seu redor, né? Os elementos da Sim. natureza, a estação do ano, né? Então, se você não consegue observar para o lado de fora que hoje está mais frio do que ontem, imagina o seu corpo, né? Você observar isso aí, o teu coração batendo, que ritmo ele está, né? Você observar coisas mais sutis é quase que impossível, realmente. É porque a pessoa está altamente conectada com, com tudo, menos com ela, Menos né? com ela, é. Assim, o que intoxica o ser humano é os cinco sentidos, né? Então, assim, Sim. se a gente não aprender a identificar os cinco sentidos, né? O sentir, o ouvir, falar, ver, etc. Tal, se a gente não conseguir identificar isso e não fizer, né, um serviço para a gente mesmo, de aprender, né, a autorregular isso, a cortar isso, cara, não tem como. Não tem como. A gente meio que é levado pela massa, a gente vira cardume, né? A gente vira cardume e vai embora. Então, assim, essa coisa de tem que isso, olha o absurdo, absurdo, absurdo. Você vai no médico e chega lá, doutor, o que que eu tenho? Veja que a pergunta mais absurda, né? O médico tem que te dizer o que tu está sentindo. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Porque tu chega lá, tu deveria dizer, doutor, eu estou sentindo isso tá esquisito, isso não tá funcionando, isso. O senhor pode me ajudar? Aí o médico vai pegar as informações, vai passar os exames e blá, 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 e aí ok, né? Mas você chegar lá e não saber nem dizer o que tu tem, olha o nível de desconexão que a pessoa tá. É E é o que verdade. a gente mais vê, né? A pessoa não Exato. faz ideia, ela não sabe identificar nem a emoção dela, muito menos um sintoma no corpo. Pode ver, às vezes a pessoa descobre uma doença já terminal. Como assim, gente? Às vezes a pessoa está com uma doença assim, ó. E claro que tem sintoma. Toda doença tem sintoma. Aí a pessoa chega e diz, eu lembro da época que eu dava aula, a pessoa chega, eu tenho uma dor aqui, mas ela é normal. Eu falei, que dor que é normal? Porque toda dor é um sintoma, né? Que dor que é É, normal? Então, veja como a gente distorceu muito, né? Se desconectou, né? Do nosso corpo, do nosso sentir, de tudo, né? Essa percepção, assim, tá muito doida, cara. E hoje, com o excesso de informação que tem, aí que a loucura tá maior ainda, né? É muita informação e atenção na gente mesmo. Em que momento a gente corta tudo isso? A maioria é, das pessoas não faz isso em nenhum momento. As pessoas hoje não sentem mais tédio. é, É a pior coisa do mundo você não deixar a tua mente ter um momento de tédio por dia. Ficar um momento sem fazer nada, até a mente ficar ali no cri, cri, cri. Cara, porque senão tu vai enlouquecer. Se tu embarcar nisso aí, tu vai enlouquecer. Por isso que as pessoas estão tudo enlouquecendo. E o Brasil campeão absoluto de tudo quanto é tarja preta, depressão, blá, 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 é, blá, blá. é verdade. Aqui em Friburgo, que eu fiquei sabendo, aqui a gente tem também uma grande taxa de suicídio, né? De, Manaus também tem, né? Uma grande taxa de suicídio e, enfim, a gente está falando sobre questões mentais, né? A Ayurveda, ela vem, ela traz muita informação sobre essa questão da consciência, né? Da, 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 do equilíbrio entre todas essas funções desses doshas mentais, a importância de como a gente deve usufruir isso para o nosso bem-estar. E a Uhum. gente não consegue perceber quando tem uma mente muito tamásica, né? Ou uma E as mente muito tendências rasgada. suicidas são de uma mente tamásica. Tamásica em total desequilíbrio.
É, né? Do extremo do extremo. exatamente. Ou seja, a mente está totalmente no atoleiro, né? Então, Exatamente. se você tiver o mínimo de conhecimento, você consegue, né, facilmente sair desses atoleiros aí. Não é uma coisa difícil de ser feita, porque é mudanças sutis, né? De hábito, alimentação, uma coisinha boba. Às vezes você dorme uma hora a mais ou acorda uma hora mais cedo. É uma coisinha, já muda tudo, gente. Muda tudo. Então não é nada mirabolante de ter que ir lá para dentro da caverna do Himalaia e ficar lá 6 meses fazendo on. Tem nada disso. Tem nada disso. Se você parar 10 minutos por dia, você não precisa nem pisar no Himalaia. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que. Algumas pessoas sempre me perguntam assim: ah, mas poxa, praticar Ayurveda é muito difícil, porque tem que fazer aquela alimentação toda. O pessoal me fala muito isso. E eu falo assim: não tem dificuldade em praticar É Ayurveda, entendeu? nada. A alimentação é uma alimentação super fácil de fazer, você equilibra os 5 elementos da natureza num prato, né? Então, utiliza a massal de acordo com a necessidade e a sua alimentação. A Ayurveda prevê que você faça no E, máximo. Evelyn, você sabe uma coisa? Que, na verdade, mesmo que não usasse uma massala, mesmo que não colocasse os elementos, se você só prestar atenção no que você come, no porquê você come, Sim, sabe? Já muda tudo, né? Então a gente às vezes coloca, ou seja, é desculpa da mente. Não, mas é difícil, eu não tenho onde comprar os orgânicos. As pessoas já botam um monte de dificuldade ali para exatamente nem fazer. Gente, mas basta prestar atenção no que você come. Sabe, fazer aquele momento ali de só comer, né? Só comer. E você já vai observar que tem um monte de coisa ali que não deveria estar comendo, que o teu corpo não recebe bem, que você acaba de comer, aí tu tá pesada. Gente, se a gente come para se nutrir, terminou de comer, tu deveria estar de novo nutrida, cheia de energia. Aí a pessoa tá assim, quando acaba de comer, né? Querendo morrer, querendo dormir. Alguma coisa tá errada, porque você acabou de se alimentar. Então deveria estar nutrida e com mais energia, né? Então é muito doido, assim, como essa mente, assim, distorceu tudo, né? Tá tudo muito doido, tudo muito louco, né? É isso, é por aí. A Ayurveda, junto com o Yoga, essa filosofia de ensinar de como a gente deve viver, né? Ela está aí há muitos, 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 muitos anos e a gente não sabe quase nada sobre tudo isso. E é muita, é muita informação que a gente aqui ainda está engatinhando, né? Você que já esteve na Índia várias vezes, você sabe como é que o povo lá é, vive isso, né? A flor da pele. Então, Tanto que lá a gente totalmente. não acha uma drogaria normal. Você procura uma drogaria normal, tu não acha. Pois Tu só acha as drogariazinhas cheias das poçãozinhas, raizinhas, pó disso, pó daquilo. Né? A gente não acha de achar essa farmacológico normal, ninguém acha isso não. Lá. Por quê? Porque o povo não usa. Porque não precisa. é verdade. Porque eles têm esse cuidado todos os dias, né? E apesar de que o país, a gente sabe, muito pobre, né? Tem toda aquela dificuldade, né? Não tem uma higiene tão que nem a nossa, mas mesmo assim eles não são doentes igual a gente, não. Por incrível que pareça. Né? Parece incrível. Evelyn, então pronto, a gente já está aqui, já estamos 22h12. Então, faça aí suas considerações finais aí, para a gente já ir caminhando aqui para o final, por favor. Então, eu quero convidar vocês para experimentar um pouquinho da Ayurveda na sua vida, né? Então, se você não conhece, se você se interessou, né, em conhecer mais sobre a Ayurveda e tentar trazer essa qualidade, esse autoconhecimento para dentro de você, procura um profissional aí na tua cidade, onde você com certeza tem um profissional que vai poder te auxiliar nesse processo. Fuja de receitinhas de Instagram, fuja de receitinhas de blogueirinha, procura se autoconhecer,
né? O shot é bem valioso, é remédio, mas não é para todo mundo, não é em qualquer Tem que clima, em ter a qualquer dosagem estação, certa não para a é em pessoa qualquer certa, hora. né? Certo. Exatamente. Então, pode ser que você esteja fazendo um shotzinho e não Uhum. está tendo os benefícios que uma outra pessoa está fazendo e tem os benefícios. Então, é por isso. Nós somos seres individuais, únicos, inseridos nesse cosmo infinito. E a gente Certo. precisa tirar conhecimento de, da Ayurveda para a nossa vida. Então, se você não conhece, quer praticar, quer conhecer, procura alguém aí na sua cidade. Eu estou morando aqui em Nova Friburgo, né? Então, se Uhum. tem alguém aqui de Nova Friburgo, pode me procurar, que o Uhum. espaço Sátiva está aberto e a Né? gente pode, Olha, tem né? alguém dizendo, eu vou em Nova Friburgo fazer com você. Além de você ir num lugar assim, pra lá A de Elaine, maravilhoso, a Elaine, um beijo, Elaine. né? Além de ser um lugar pra lá de maravilhoso, ainda tem a Evelyn lá, né, minha filha? Tem a lojinha da Evelyn cheio de coisinhas naturebas maravilhosas. Então, é E para quem estiver engraçado, para sabe aquela o quê? região. Menina, ah, é engraçado que na loja as pessoas já chegam falando assim: eu tô sabendo que aqui tem uma bruxinha. olha aí. Tá ganhando fama. Mas também a Evelyn está tem um programa lá que ela vai toda semana, né, Evelyn? Que ela fala, É, né, da toda, saúde, várias coisas, toda várias informações quarta-feira interessantes, né? a gente traz algumas informações sobre a Ayurveda, sobre como você introduzir a Ayurveda na tua vida de forma sutil, né? Uhum. Então, por exemplo, substituir, essa semana a gente falou sobre substituição do café pelo cacau, né? Então, principalmente na menopausa, no climatério, que é a fase que eu já estou entrando, já estou, né? Então, Eu a gente precisa também. fazer então, algumas escolhas mais inteligentes. E aí a gente É. falou um pouquinho dessa troca do café pelo cacau, de como usufruir dos benefícios do cacau. Então, assim, toda Bem semana interessante, né? a gente traz algumas informações sobre a Ayurveda e sobre saúde num contexto geral, né? É Nossa, muito isso. legal. Quem tiver por perto, tiver a chance, então, Evelyn, para agradecer mais uma vez sua contribuição aqui, né, trazendo seu conhecimento, seu servir maravilhoso para esse mundo. Obrigada aí pelas suas informações, esclarecimentos, né? A live vai ficar aqui, vou salvar Obrigada, eu depois, que vou colocar lá dentro da agradeço. comunidade. Depois a gente vai colocar no YouTube também, então vai ficar disponível para quem quiser assistir depois, né? E muito obrigada, Evelyn. Sempre um prazer falar com você. Saudade, estou doida para ir tomar um banho de cachoeira. Qualquer dia desse eu vou por aí. E aí aproveito e já Vem sim, trago vem todos os sim. meus. Já acabou meus temperinhos, né? Trazer meus temperinhos, Já olhinhos, acabou, coisas todas. Porque, gente, acabou. já acabou. E assim, faz muita diferença, gente, a gente ter essas coisinhas, porque ao menor sintoma, né? Ele sentiu que eu já começou a não dormir bem uma, duas noites, você já faz a intervenção. Você não precisa esperar o negócio degringolar a ladeira abaixo, né? Então, esse processo de todo dia você tirar um tempinho, você observar, faz isso, né? O que você, né, vai desviando o curso, você volta para o curso ali. Então, é uma coisa que você se mantém ali, né? A mente sempre bem equilibrada, né? O emocional bem estabilizado, seu corpo físico muito funcional, né? E essa conexão, né? Porque se não conseguir fazer essa, né, esse alinhamento, você não chega lá em cima, né? Que é vertical aqui o negócio, né? Então, assim, a gente fala muito em espiritualidade hoje, mas a gente não faz o básico, a gente não tem um sono regular, que é a coisa mais básica do ser humano. Vamos começar pelo começo, né? A coisa mais básica do ser humano é o quê? Sono, uma coisa que o ser humano não vive sem. Ele até fica sem comer, mas sem dormir não fica. Uma hora que a máquina apaga. Então, assim, a gente não sequer tem cuidado com o sono, a gente sequer presta atenção na qualidade do nosso sono. Então, assim, como é que a gente fala tanta espiritualidade? Né? É, Se a gente não botou o primeiro tijolo e está querendo chegar lá no telhado, né? Então, assim, é, é um passo a passo, e tudo isso que a gente falou hoje aqui é uma base. É uma base. Se você não tem